Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje temos uma entrevista muito especial com o Dr. Márcio Quesada. Márcio, seja muito bem-vindo à nossa entrevista, obrigado por participar com a gente e pelo seu tempo de nos presentear com um conteúdo tão importante que é sobre a saúde mental nos dias de hoje. Muito obrigada, Márcio. Boa noite, Sandra. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, e é uma alegria estar aqui, né, para poder falar um pouco, né, sobre a saúde mental, que é um tema tão importante, né? Assim como nós temos que cuidar da nossa saúde física, nossa saúde biológica. E para a gente iniciar esse bate-papo, né, essa entrevista, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho das suas formações, da sua trajetória, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho antes da gente entrar exatamente no tema. A minha formação primeira, né, foi em biologia, né, sou professor também, atuo na área, trabalhei com microbiologia há muito tempo, hoje além de psicólogo, eu sou professor também, né? Mas o desejo, né, na época que eu fiz a biologia, o desejo já era a psicologia, né? A biologia foi muito importante, eu valorizo, né, a biologia, mas já era o desejo, era muito forte de cursar a psicologia, mas infelizmente as circunstâncias da época não me permitiu, né? Então eu acabei fazendo o curso de biologia, que é um curso noturno. A psicologia era um curso integral na época, então não foi possível, né? Mas aquele desejo ele se manteve vivo, né? E até que chegou uma hora que eu resolvi, né, que precisava fazer a psicologia, fiz a psicologia, me formei no ano de 2017, né? Depois eu fiz também uma pós-graduação em TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? Na época da faculdade eu fiz 2 anos de estágio clínico, né, que o meu desejo era clinicar, né? Então eu fiz, né, estágio também na abordagem da psicanálise, fiz na TCC, né? A TCC sempre foi o que mais me chamou a atenção, né? O que mais me motivava. Então, por isso, é lógico que o psicólogo, na terapia, ele não precisa usar exclusivamente 100% de uma única abordagem. Eu uso também elementos de outras abordagens. Eu me apresento sempre como a área da comportamental. No início de 2018, né, que eu tenho o consultório, e para mim é uma alegria quando eu vejo que demandas emocionais são organizadas, os pacientes se sentem confortáveis comigo, né? É o que eu sempre costumo dizer para os pacientes. É importante que a gente fique confortável. Não é fácil a gente falar das nossas queixas, sofrimentos, né, das nossas demandas emocionais, mas por isso que é importante se sentir confortável. O psicólogo ele não tem uma bola de cristal, né? O psicólogo ele vai trabalhando em cima das demandas que o paciente vai trazendo, né? O paciente vai verbalizando. Então, a importância do paciente se sentir confortável para que consiga verbalizar ali as suas demandas, né? Porque aquilo que é verbalizado é organizado, né? É curado, vamos dizer. Então, a necessidade da gente verbalizar, né, os nossos sofrimentos, né? A gente vê aí a dificuldade que a gente tem para falar dos nossos sofrimentos, das nossas emoções, lidar com as nossas emoções, com as pessoas aí fora. Então, o espaço da psicoterapia é um espaço de proteção. Eu costumo dizer isso para os pacientes. Então, aqui é o seu espaço. Você pode falar tudo, né? Sem julgamento, sem cobranças, sem comparação. Ou seja, o psicólogo ele não é uma postura de um pai que cobra, de um professor, de um amigo até, né? Porque os amigos,
na boa intenção, mas acabam cobrando, né? A mesma coisa os pais, os professores. Então, o psicólogo é alguém que está aqui para acolher o sofrimento emocional. E é tão importante, né? Porque nesse tema de saúde mental, as pessoas ficam com receio. Ah, mas por que que eu vou me abrir? Por que que eu vou procurar um profissional? Não vai adiantar, ou de repente a pessoa vem de anos de traumas e situações complicadas e compreender que ali é um ambiente seguro, que a qualificação do psicólogo é um profissional que está preparado para atender você, que está nos ouvindo, que você vai elaborar suas questões num ambiente confiável, que a pessoa vai ter o cuidado ali de te acolher e, ao mesmo tempo, o direcionamento técnico para te direcionar para a cura, né? Quando a gente vai falando com essas técnicas de acolhimento, você vai melhorando, reduzindo a dor que o trauma traz, reduzindo os traumas e organizando suas questões, né? Isso é tão importante mencionar, né, Márcio? Porque as pessoas às vezes ainda têm aquele tabu de não procurar ajuda quando elas precisam. E pensando nesse tema, o que que é saúde mental para você? Como que você vê isso nos dias de hoje? Qual que é o desafio? E o que que é conseguir ter saúde mental nos dias de hoje, que a gente vive com tanta correria e tecnologia e demandas, e tantas responsabilidades? De uma maneira assim bem prática, né? Que a gente quando a gente se aproxima de alguém, né, é muito comum, né, quando a gente vai cumprimentar um amigo, um conhecido, um parente, né? A gente, oi, tudo bem? O que é esse tudo bem, né? Esse tudo bem, qual o objetivo desse tudo bem? A gente está se referindo, é cultural isso, a gente está se referindo à saúde biológica, não é a saúde física, porque assim, as pessoas não têm essa preocupação, né, com a saúde mental, vamos dizer assim, a saúde, estou falando, as duas saúdes, elas são importantes. Uma, como eu disse no início, uma está atrelada à outra. É como se nós dessemos mais importância para a saúde física do que a emocional. Porque a física é aquilo, né? Se a gente tem uma dor, se a gente está com uma ferida, né? Se a gente está com uma machucadura, uma dor de cabeça que não passa, aquela coisa, a gente vai correndo no médico. E os nossos sofrimentos emocionais, os nossos sofrimentos psíquicos, a maioria das vezes a gente acaba escondendo, acaba camuflando. Então, a saúde mental não tem uma definição certa para a saúde mental. A saúde mental ela estaria ligada a quê? A parte cognitiva e a parte das nossas emoções, tá? Então, porque quando a gente fala de saúde mental, né, muita gente, né, muitas pessoas ainda têm aquela visão, né, acaba associando saúde mental com pessoas especiais, pessoas que têm transtornos mentais. É lógico que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? O que é isso? É buscar o equilíbrio, né? É cuidar para que a gente possa ter vida com qualidade, não é? Então, é o que você falou, né? Diante dessa sociedade, dessa realidade que nós vivemos hoje, onde tudo é para ontem, né? Uma sociedade imediatista, uma sociedade que cobra muito, exige muito, aquilo se você faz, você se você não faz, você tem que estar sempre produzindo, né? É uma cultura. E é entender que nós temos as nossas limitações, respeitar as nossas limitações. Então, a saúde mental é isso, é a gente cuidar, equilibrar, não é? O que é terapia? O espaço terapêutico, né? Um espaço de equilíbrio. Né? Tudo precisa ser equilibrado. Né? Então, é aquilo, se eu estou com dificuldades para lidar com as minhas emoções, se eu estou com dificuldades, né, para lidar aí com os meus pensamentos, eu preciso buscar ajuda, né? A gente entende assim que, né, às vezes a pessoa, né, você é único,
mas não é o único. Então, entender que eu preciso de ajuda, mas eu posso assumir a responsabilidade de me ajudar, né? Me ajudar como? Entender que eu preciso verbalizar tudo aquilo que gera em mim um sofrimento. Então, eu costumo dizer assim para os pacientes, né? Que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo um trauma que de repente eu sofri. Então, quando eu lembro daquilo, dói. Então, é como se fosse uma ferida. Né? A ferida, a gente olha, a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Mas a gente coloca o dedo, dói, né? Aquilo que eu falei, dói. Então, o processo da psicoterápico, o processo da terapia é transformar essa ferida em uma cicatriz. Né? Então, a cicatriz a gente olha, a gente também sabe o que aconteceu, a gente sabe o que está acontecendo, mas você coloca o dedo, pode apertar, né? Pode pressionar, que não dói. Não é? Então, é isso. Quando eu falo de cura, quando eu falo de organização, né? É isso. Uma demanda organizada não significa que eu não vou lembrar, mas já não vai mais impactar a minha vida. Né? Porque às vezes, o que a gente não entende, né? Às vezes a gente vive uma situação hoje, né, diante de algumas situações, e eu me pergunto, mas o porquê eu me posiciono dessa forma? Por que essa situação X me abala tanto? Então, eu preciso entender. Deve ser alguma situação que não foi organizada. Ah, mas daí eu já estou saindo da abordagem do comportamento. Né? Mas faz 30 anos que eu vivi isso, né? E quando eu lembro ou quando eu me deparo com situações semelhantes, parece que é hoje. E é dessa forma mesmo, né? Até porque o nosso cérebro, a nossa mente, né? Ele não entende como uma memória, mas aquilo que não foi organizado, mas como algo real. É algo que não parou de acontecer, continua acontecendo, não é? Então, por que eu me abalo tanto diante daquela situação, quando acontece isso, ou quando alguém me fala aquilo, né? Porque eu vivi uma situação traumática lá atrás e que não foi organizada. Ah, não foi organizada? Ela continua acontecendo, né? Nossa, mas até a pessoa que fez, né, que falou, morreu até, morreu, mas você não organizou, né? Continua acontecendo. É um ciclo que não foi fechado, é um ciclo que precisa ser fechado. Então, até a questão, né, de relacionamentos. Quando a gente vive um relacionamento, viveu um relacionamento traumático, um relacionamento tóxico, se a gente não organizar isso, a gente entra em outro relacionamento e a gente confunde o relacionamento atual com aquele anterior. Então, a importância de fechar os ciclos, a importância de organizarmos as nossas emoções. Perfeita a sua colocação, né, Márcio? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que não falando sobre o assunto vai se curar sozinha, e não vai. Com o tempo, aquilo vai aumentando, vai piorando, até encher o copo, né? Aí transborda. Aí, no momento em que ela realmente vai ver, ela já está tendo reações que ela nem imaginava que teria. Às vezes vai ter ali uma crise ou algo que o próprio organismo já está pedindo ajuda há muito tempo. E o fato de buscar ajuda é uma aceitação de que aquilo realmente aconteceu para elaborar, organizar o que aconteceu dentro da mente para você ficar em paz com aquela situação. Isso é um processo, né? Aos poucos entendendo os caminhos e como ir chegando numa cura para que a pessoa fique bem. Então, pensando nesse ponto de traumas, de situações, você até mencionou, né, na saúde mental,
não é só pensando nas pessoas que têm transtorno de personalidade, mas qualquer pessoa que tenha coisas que incomodam, que te angustiam, situações que são difíceis de serem elaboradas, qualquer pessoa precisa e pode pedir ajuda e buscar o profissional qualificado, um psicólogo, para elaborar tudo isso. E qualquer pessoa consegue ser ajudada? Qual que é a tua visão e a tua percepção para as pessoas que estão nos ouvindo? Certo. A psicologia acredita que tudo pode ser mudado, né? As pessoas têm oportunidades, todos têm oportunidades de mudança, mudança de mentalidade, aquilo que, né, de ressignificar o que aconteceu. Todos têm, né, têm essa possibilidade, desde que queira, né? Desde que queira. Então, é aquilo, né? Às vezes, eu vou fazer terapia porque a minha esposa pediu, né? Porque a minha mãe está insistindo, né? Porque é um familiar, porque é um amigo. Então, mas você, a pessoa precisa estar disposta a viver esse processo. Porque se a pessoa já vem aqui com resistências, fica difícil. Fica difícil acontecer alguma coisa. Eu vejo, né, eu já vi muitos resultados positivos. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo, né? A gente vê as pessoas chegarem de uma maneira e saírem de outra. Né? Muda completamente, até o semblante a gente vê mudando. Né? A pessoa chega aqui prostrado, sai com uma outra visão da vida, disposto aí a viver todas as possibilidades que a vida nos oferece. Né? Mas é aquilo, a pessoa precisa querer. Né? Até quando as pessoas me mandam mensagem, me procuram, olha, eu estou buscando terapia, eu preciso, né, marcar um horário para o meu filho, eu preciso marcar um horário para minha esposa, eu preciso marcar um horário para o meu esposo. Hoje eu pergunto, mas é ele que quer, né, é ela que quer ou é você? A pessoa quer? Né? Porque é o primeiro passo, né, Sandra? Então, é a pessoa querer, a pessoa se decidir, a pessoa se permitir, né? Eu falei de possibilidade, então a pessoa dar uma chance para ela, uma chance, é aquilo que eu falo, é qualidade de vida. Né? Então, os resultados são muito bons, né? Positivos. Eu faço terapia, porque eu acredito na terapia, né? A terapia, ela tem comprovação científica, né? De que organiza demandas emocionais. Né? A gente até aprendeu na faculdade. A parte medicamentosa é importante, em alguns momentos ela é necessária, mas o caminho, primeiro, é a psicoterapia e depois, se necessário, agregarmos aí a parte medicamentosa. Daí, usar por um tempo e deixar e continuar com a terapia. Eu vi muito isso. Lógico, não estou falando o nome de ninguém, até por questão de ética, mas eu já tive pacientes que chegaram aqui com medicamentos e com a terapia deixaram os medicamentos. E outros pacientes que vieram aqui, iniciaram o processo psicoterápico e chegou um certo momento que cheguei à conclusão, junto com o paciente, lógico, que precisava aí de uma prescrição médica. Daí usou o medicamento por um tempo, conseguiu deixar a medicação e continuou com a terapia. E organizou as demandas, né? Porque o medicamento, ele é importante, né? Ele é importante em alguns momentos para ajudar, dar uma segurada, vamos dizer assim, né? Melhorar aí a comunicação neural. Né? Mas o medicamento, ele não vai organizar as nossas demandas emocionais. É aquilo que eu falei no início. O que organiza demandas emocionais é nós verbalizarmos,
é aquilo que nos incomoda, aquilo que gera sofrimento. Então, é muito importante, sim. A pessoa tem que estar, né, como você falou, desde que queira. E ter um comprometimento, né? Os resultados acontecem a partir do comprometimento do paciente. Eu costumo dizer, né? O paciente fala, Márcio, foi você que me agradece, foi você lógico, eu conduzi, mas eu sempre falo para o paciente, os resultados aconteceram por causa do seu comprometimento com esse espaço. E o que a gente vê muito também, né, que a resistência, essa questão de você não querer fazer terapia, não vai fazer com que você tenha mudança. Porque eu aceitar que, não, eu vou fazer terapia porque eu preciso, é o primeiro passo para você ter autorresponsabilidade de conseguir mudar o que está dentro de você, o seu estado emocional, e não só porque alguém mandou, alguém pediu. Porque senão é fácil transferir, né, a responsabilidade para outra pessoa e não assumir a sua própria responsabilidade. E o que você percebe no dia a dia de desafios? Qual é o desafio para você conduzir as pessoas em relação a elas terem saúde mental? Qual que é a maior resistência que você percebe delas? Qual que é o seu maior desafio nesse sentido? O paciente, ele traz já as suas resistências. Porque é aquilo, Sandra, o mudar não é fácil. Todos nós sabemos que mudanças, elas são necessárias, muitas vezes, na maioria das vezes, mas mudanças, mudar não é fácil. Não é fácil, né? Nós, seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande para naturalizar a maneira como nós vivemos. Então, é aquilo que a psicologia fala, né? A gente está na zona de conforto, muitas vezes, né? Está sofrendo, mas não quer deixar aquele sofrimento. É aquilo, a gente até justifica que a gente está naquele sofrimento. E é o medo também, né? O medo de viver algo desconhecido, né? Porque é aquilo, a gente acostuma com o sofrimento, aquilo que eu falei agora. A gente naturaliza o sofrimento, né? Eu até lembro na época da faculdade, a professora, ela deu um exemplo, né? É um exemplo verídico da época da ditadura. Então, tinha lá, né, a pessoa que foi torturada, vamos dizer assim, né? Ela torturada. Então, o torturador dela, dessa mulher, ficou por um bom tempo o mesmo torturador. Então, todos os dias ele ia lá, abusava dela sexualmente, depois queimava ela com cigarro. Era dessa forma, né? E chegou um certo momento que ela foi informada de que seria trocado o torturador, não seria mais aquele. E ela ficou desesperada. Ela ficou desesperada, porque ela já sabia, não que tortura seja boa, que abuso sexual seja bom, nada disso. Mas ela naturalizou aquele sofrimento, né? Ela já sabia, todo dia ele agia da mesma maneira, da mesma forma, não trocava a tortura era a mesma. Então ela ficou desesperada, né? Não estou falando que o próximo torturador, né, mesmo que ele não abusasse dela sexualmente, tortura é sempre tortura. Mas para você ver, a gente tem muito medo, de viver o novo. Porque o novo, ele nos assusta, né? E o mudar também. Né? Porque é aquilo, parece que a gente está sofrendo, mas a gente gosta, né, de sofrer. É aquilo, né? Parece que a gente acha que o sofrimento, ou algo novo que a gente vai assumir, vai ter, né, um sofrimento maior. A gente não tem garantia de nada. Às vezes nem vai ter, né, um sofrimento. Né? Não que a gente, na vida, a gente esteja isento de sofrimento, não é? O sofrimento, ele faz parte, né? E o sofrimento, ele não sendo masoquista, né? É importante a gente passar por situações de desafios, situações difíceis, porque é um amadurecimento. Então, você falou aí da questão dos desafios, né? Os desafios, para mim, hoje, é quando eu percebo que
o paciente, ele vem para a terapia, mas é como se ele viesse, né? Hoje está chovendo, né? É como se ele viesse com uma capa de chuva, né? E como se a terapia fosse, né, o molhar, o lavar, né? Então, mas não quer, né? Está aqui, tudo, fala, aquela coisa, mas sai daqui, não tem comprometimento. Então, é aquilo, está sempre resistente. Eu entendo que é um processo, não é? Cada paciente tem o seu ritmo, a sua velocidade. Eu costumo dizer para os pacientes que eu não estou aqui para violentar paciente nenhum, né? Para colocar nenhuma velocidade nos pacientes. Porque eu acredito que isso também não seja terapêutico, né? Então, mas quando a gente percebe que a pessoa está na terapia, mas não tem vontade de mudar, daí fica difícil. Agora, quando o paciente me fala assim, olha, o paciente verbaliza a situação, reconhece, mas fala, olha, eu estou com dificuldades para mudar, né? Mas só o fato de reconhecer, só o fato de conseguir falar daquilo que precisa ser falado, é como se tivesse resolvido 50%. Então, eu costumo dizer isso para o paciente. Mas eu estou dando pequenos passos. Não tem problema. Valorize aí os passos que você está conseguindo dar. Então, o meu maior desafio é isso, né? Quando eu percebo que alguém vem para a terapia, mas não está disposto, né? Não quer mudar, não quer mudar, né? Então, está sempre com as justificativas, com os argumentos, né? Então, aí fica difícil, né? É lógico que eu fico torcendo para que chegue uma hora que a pessoa se convença, né? Aquela travinha, né? Destravar aquilo que precisa, que é muito mais, né, do que eu não estou aqui para convencer, mas o paciente precisa se convencer à medida que ele vai verbalizando, vai falando. Então, é muito importante isso, né? A pessoa estar disposta. O porquê que eu estou indo até a terapia, né? Por que eu estou me dedicando semanalmente, né? Alguns pacientes depois passam quinzenalmente, mas o porquê que eu tenho esse tempo? Por que eu me disponibilizei a ter esse tempo? Para cuidar da minha saúde mental, né? Para que eu tenha, como eu já falei, para que eu tenha qualidade. E isso é importante, né? Vamos resolver as situações, porque é aquilo, né? Hoje a gente vê um grande índice de ansiedade, né? De crise de ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é quando você não está bem instalado na sua realidade, né? Você não tem uma boa instalação na sua realidade. É o permanecer na preocupação. Porque a partir do momento que a gente sai da preocupação e vai para a resolução, essa ansiedade ela tende a desaparecer, né? Então é o resolver. A gente precisa entender isso, né? Lógico, respeitando os limites, aquilo que eu já falei também, procurando, né, entender o que eu posso fazer, com a minha vida, o que eu posso. De repente, a gente quer assumir uma gama de compromissos, de realidades, mas será que eu vou dar conta de tudo isso? Então, é o se permitir também, né? É aprender a dizer não, né? Muita gente busca terapia porque tem dificuldades para falar não. Acho que não é algo ruim, prejudicial, né? Daí tem também, né? Fatores que vêm lá de trás, de repente cresceu escutando que não podia falar não, né? Associa o não à preguiça, à pessoa ruim, aquela pessoa que não está disponível. Então, é importante a gente ter liberdade, né, para hoje, né, dizer não quando é possível, né, dizer sim também quando é possível.
Então, é isso. É a gente se respeitar. O dizer sim para tudo, mas me gera um sofrimento imenso. Eu acho que eu preciso estar sempre disponível. Porque às vezes as pessoas colocam a gente lá num lugarzinho na prateleira e, né, a gente acredita que não pode mais sair dali. É a expectativa que as pessoas colocam em cima da gente, né? Então, o medo de decepcionar o outro. Eu posso me decepcionar, mas eu não posso decepcionar o outro. Então, é muito sério tudo isso, né? A gente entender, não de uma forma egoísta, mas entender que a prioridade sou eu, em primeiro lugar. A prioridade sou eu. A questão das pessoas quando tem um término de relacionamento, é, um distanciamento familiar. Então, eu sempre costumo dizer, né? As pessoas são importantes, filhos são importantes, namorado, namorada, esposo, esposa, pai, mãe, irmãos, são pessoas importantes, mas não são mais importantes do que a nossa vida, fazem parte da nossa vida. Então, é aquilo, eu entendo que não é fácil, términos, não é fácil, mas é aquilo, né? Quando a gente passa por isso, parece que a vida não tem mais sentido. Eu costumo dizer para os pacientes assim, é como se fosse, né? Tem 7 máquinas ligadas, e uma máquina parou de funcionar, eu acho que as demais não têm direito de funcionar mais. Então, eu vou lá e desligo os interruptores das demais, né? Porque a nossa tendência, a nossa vontade diante de uma situação adversa é a gente o quê? Paralisar as outras realidades da nossa vida. E isso não é terapêutico, isso é mergulhar na neurose, isso é adoecer, isso é enfraquecer. Então, Márcio, mas que mundo vive esse psicólogo, né? Quem está nos assistindo, não é? Mas a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se cuidar. Mesmo que a gente vá se arrastando, eu costumo dizer isso para os pacientes, é importante que você vá. Então, eu frequentava um clube, eu ia, tinha um café com os amigos, agora eu não quero mais nada disso, acabou. Não, não, na medida do possível, entendo que às vezes, nos primeiros momentos fica difícil, mas aos poucos, ir dando seguimento à vida novamente. E muito boa a sua colocação, porque a gente vê que hoje em dia muitas pessoas passam por isso, exatamente, por esse isolamento social, fobia social, às vezes uma situação frustrante, né, acaba, a pessoa se fecha para as outras situações da vida dela, e ela acha que não tem jeito, ela acha que não vê solução, não vê possibilidade, ao invés de buscar uma ajuda para começar a ter um outro ponto de vista, começar a ver aquela situação de outra forma. E um dos pontos também bem importantes que você mencionou é a conduta, né? Porque quando a gente aprende a falar não, a gente está falando um sim para a gente mesmo. Então, além da cura dos traumas, das situações que nos bloqueiam, tem a conduta também de comportamento, mudança de pensamento, comportamento, ações que a gente aprende a modificar para que a gente passe a ter novos resultados ao longo da jornada. Isso também é um dos pontos que fortalecem aí, né, hoje termos saúde mental com essa consciência de mudanças de comportamento também. E quando você pensa sobre isso, quais são as tendências que você observa hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com as demandas? Tem alguma tendência, alguma situação que você percebe que as pessoas procuram mais, que elas têm situações que são mais parecidas, que hoje em dia é uma demanda nova? Como que você vê esse ponto? Você falou aí, você citou as tecnologias, né? E nós sabemos que as tecnologias, elas são importantes, até por isso que nós estamos aqui, né? É um meio importante, mas nós precisamos
saber usá-las, né? Porque as tecnologias, elas têm substituído o convívio social. Então, isso é muito sério. Então, eu tenho lá meu celular, eu tenho tudo, né? É como se fosse uma companhia. A pessoa acha que é uma companhia. E a gente acaba acreditando, não é? Porque as tecnologias, elas foram preparadas também para nos prender, né? Ela tem tudo ali, né? Elas têm tudo. Então, tudo que a gente busca, né? Séries, informações, vídeos, tem tudo. Então, o risco aí as pessoas têm também, né? Não estou falando que seja só esse o motivo, mas as pessoas têm adoecido, justamente por causa desse isolamento. A importância da socialização, né? Das pessoas se socializarem mais, como era antes, não é? O convívio. Nós somos, né? O ser humano é um ser social. Né? Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Então, o que eu escuto muito aqui na terapia é que as pessoas buscam a terapia porque não conseguem mais falar com as pessoas também. A necessidade de falar, a necessidade de verbalizar. Então, de repente, na minha família, eu não consigo falar, porque a esposa fica na sala com o celular, né? O esposo no quarto com outro celular, o filho no outro quarto. Então, não tem mais aquela interação, né? A importância aí de ter os momentos, né? Às vezes até as refeições, né? Não que, às vezes não é sempre que é possível, mas até mesmo quando é possível, as refeições nas famílias, um faz no quarto, outro faz na sala, né? O outro faz lá na cozinha. Então, não tem aquele momento, aquele momento de se sentirem ali, né? Apoiados, aquele momento de fortalecimento mesmo, Então, a gente vê o quanto as pessoas têm se isolado, ao mesmo tempo que as tecnologias elas vieram para facilitar a nossa vida, para que nós tivéssemos mais tempo para investirmos em qualidade de vida, não para ficar 24 horas na frente das telas, mas é o que tem acontecido. As tecnologias, então, a gente escuta muito isso, as pessoas falarem, né? Nossa, antes eu tinha tanto tempo, hoje eu não tenho mais tempo. Por que será? Porque quanto tempo eu fico à frente de uma tela? E a gente até, há estudos aí que até essa questão, dos transtornos, TDAH, porque essa enxurrada de TDAH nos dias de hoje, há estudos que levam a crer que seja o excesso de telas. O nosso cérebro ele não foi preparado para essa quantidade de informações que nós recebemos diariamente, A gente não para pensar, mas quanta informação a gente recebe, Às vezes as pessoas ficam umas 6, 7, até mais, horas diante das telas, Vai dormir de madrugada. Então, tudo isso tem roubado a nossa saúde mental e tem gerado aí as consequências. Que é aquilo, a gente está deixando de viver, a gente está deixando de fazer tudo aquilo que a vida nos oferece. Isso que você trouxe, né? Antigamente quase nem tinha celular. Era aquele tijolão, lembra? Bem antigamente. E todo mundo se comunicava o tempo todo. Agora é muito mais o celular e a gente se comunica pouco com as pessoas. E não é apenas a dificuldade de quem traz a demanda, né? Olha, eu não consigo conversar direito. É uma dor de todo mundo, é coletivo, né?
porque as pessoas estão perdendo a intimidade, a conexão em geral, não é só, a gente não percebe que isso é de uma pessoa ou outra, a maioria, a forma de se comunicar hoje em dia já está bem diferente do que era antigamente. Hoje ninguém tem paciência, para pedir uma informação, para conversar com alguém, para parar para conversar com amigos, tudo, a gente vê que parece que, eu vou me atrasar, eu vou perder, vou deixar de cumprir responsabilidades. As demandas aumentaram também e a forma de se comunicar, ela é bem diferente do que antes. E disso que você mencionou, Márcio, o que que você percebe de dicas? Para quem está nos ouvindo, o que que você acha que é interessante fazer? Que conselho você daria? E quais dicas que são importantes para a gente conseguir manter nossa saúde mental em dia aí, nessa fase que a gente está vivendo, nessa era aí da tecnologia que a gente está vivendo hoje em dia? A questão é a gente ter, né, na medida do possível, ter disciplina, em relação às telas. Então, fazer, né, na medida do possível, as opções aí por atividades físicas, a questão da ter uma vida saudável, a questão do preparar alimento, a questão de visitar amigos, tudo isso, né? O parar, o respirar, o curtir a natureza, que as pessoas, eu percebo, né? As pessoas andam de cabeça baixas, né? Na rua, às vezes a gente passa com o carro, o pessoal está num ponto de ônibus ali, está todo mundo, né, de cabeça baixa, olhando o celular. Às vezes são pessoas que estão ali no ponto de ônibus para ir para o emprego, então são pessoas que são da mesma empresa, mas estão cada uma num celular. Então a gente o ter equilíbrio. É aquilo que eu falei no início da nossa entrevista. A terapia é isso, né? A finalidade da terapia é equilibrar a nossa vida, buscar qualidade. Será que eu estou tendo qualidade de vida, reduzindo a minha vida ao excesso de telas? O que isso tem gerado? É o que você falou, até a questão aí da falta de paciência, tudo isso, né? Porque é aquilo que eu te falei, o nosso cérebro ele não foi preparado para isso, ele não foi preparado, mas é isso que a gente, de uma maneira involuntária, né, sem perceber, a gente está vivendo, né? Então, é isso. Eu sou prioridade, eu preciso ser prioridade, né? Porque aquilo, a pessoa, né, não consegue mais, às vezes tá em casa, vai, tá no quarto, se vai para a cozinha, beber uma água, o celular precisa carregar o celular junto, né? Se vai, né, para a sala, precisa carregar o celular junto, mesmo que seja algo rápido. Então, essa dependência, né, é como se fosse um vício, se a gente parar para pensar, né? É como se fosse um vício, sim, um vício, né, virtual. Então, tentar equilibrar a nossa vida, cuidar, aquilo que eu falei, cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a nossa saúde física, ela depende da nossa saúde mental, né? O nosso corpo, ele dá sinais, né, de que a nossa saúde mental, ela não está equilibrada. Então, vamos cuidar, né, de tudo isso, vamos nos responsabilizar, pela nossa vida, nós somos responsáveis, né, pela nossa vida, por aquilo que eu escolho. Então, encontrar o equilíbrio. Nós podemos escolher isso, é uma escolha pensando assim, em me valorizar, valorizar a minha vida. E esse ponto, considerando aquele exemplo que você trouxe, né, sobre, até que parece aquela síndrome de Estocolmo, né, que naquele momento em que você mencionou do abuso, que a pessoa, ela ia trocar o abusador, e ela ficou desesperada. Quando a gente pensa sobre um vício em relação às telas,
Se você ficar sem o celular um dia, você vai ver o quanto você fica desesperado por não ter a tela. E o quanto que você ter esse equilíbrio de aprender a falar não, aprender a pôr um limite para tudo, é o que vai te ajudar a não ser consumido pelo excesso de informações, de demandas que a gente tem hoje em dia. Porque tem tantas opções de tudo que você fica achando que você não está vivendo o suficiente, mas você não dá conta de viver nem o básico, né, daquilo que você precisa, às vezes por falta de pôr limite nas questões e nas circunstâncias. E quando você mencionou o corpo dá sinais, quais são os sinais que você percebe que as pessoas podem saber em relação a esse desequilíbrio emocional? De repente, não, uma dor de cabeça muito forte, que já procurou um médico, né? A princípio tomou medicamento, não resolveu, daí procurou, né, uma ajuda médica e não foi encontrado aí um diagnóstico, uma dor de estômago, um intestino que não funciona de maneira regular. Então, tudo isso, quando não tem aí um diagnóstico médico, é preciso ser investigado, porque tudo leva a crer que seja aí um fundo emocional, não é? Quando você comentou antes, né, que tem um medicamento que ajuda a segurar um pouco, só que ele ajuda nos sintomas fisiológicos, bioquímico, né, fisiológico do corpo, mas a mente, enquanto não for curada, os pensamentos forem vistos, se realmente são saudáveis ou não, a conduta, a forma de pensar, o comportamento, a pessoa não vai deixar de adoecer, porque ela força o corpo a uma situação que o corpo já está pedindo socorro, né? E aí que os sintomas vêm também, as demandas vêm, e perceber o que está acontecendo é fundamental para saber o que ajuda a procurar. Ah, a medicação não funcionou? O que está acontecendo e como procurar ajuda para saber que tipo de ajuda procurar nesses pontos, né? Foi no médico, não adiantou. Então, que tipo de situação a pessoa está vivendo, que contexto ela está vivendo, que ela precisa elaborar para que tudo melhore, né? Porque melhorando o corpo também vai reagir para essa melhora. Seria mais ou menos nesse ponto? Isso. A questão das mudanças, né? Costumo dizer, né? Costumo dizer que o processo, o espaço aqui da terapia é um espaço de investigação, né? Então, é isso, né? A gente entender que, como eu disse agora há pouco, o nosso corpo ele dá sinais, né? Ele dá sinais de que a nossa saúde mental não está boa, não está equilibrada. Então, o entender isso, né? Às vezes aquela questão, né? Às vezes eu seguro tudo para mim, eu absorvo tudo para mim, às vezes eu me responsabilizo por tudo, eu acho que eu tenho que resolver a vida de todo mundo, eu tenho que... aquelas questões, né? De cobranças, né? A pessoa se sente cobrada, né? Talvez foi muito cobrada lá no passado, mas às vezes também são cobranças que a pessoa mesmo acabou construindo para si. Então, o medo de errar, eu não posso errar, aquilo que eu falei agora há pouco, eu não posso dizer não. Então, são situações, né? Eu não posso decepcionar o outro, são situações, são posturas pesadas, né? Cada vez que eu ajo dessa forma, eu vou fortalecendo isso. Então, eu falei a questão né, que a abordagem que eu trabalho é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, é a questão da gente tirar a força desses pensamentos. Então, a gente dar ordem para esses pensamentos, a gente não acreditar nos nossos pensamentos. Porque, assim, a gente passa grande parte da vida da gente ouvindo, escutando os nossos pensamentos. E à medida que a gente vai escutando esses pensamentos, eles vão se fortalecendo, né? E a nossa crença em cima deles também chega um momento que, mesmo não tendo garantia de que eles são pensamentos distanciados da realidade, fica difícil deixar de acreditar que não são. Então, quando eles vêm, os pensamentos automáticos, eles são pensamentos rápidos,
Então, nós temos aí a questão de dar ordem para eles. Né? Então, falar o contrário, né? Isso é com autoridade, isso não é verdade, isso não é verdade, eu não quero pensar nisso. E o distrair também os pensamentos. Né? Então, são duas formas que eu costumo dizer para os pacientes. Né? Então, distrair os pensamentos, quer dizer, procurar, né? A gente falou agora há pouco de qualidade de vida, a gente procurar fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que é sadio para a nossa vida. Né? Todo mundo tem aí um potencial, alguma coisa que se identifica, né? Então, fazer essas coisas, essas atividades, elas são importantes para extrair esses pensamentos, né? Então, porque assim, cada vez que, né, se eu acho que eu tenho que falar sim para tudo, então cada vez que eu falo sim, continuo falando sim, é como se eu estivesse fortalecendo essa conduta. A proporção que eu vou diminuindo, que eu consigo, né, conseguir falar um não. Né? Então, é uma maneira de enfraquecer esse pensamento e automaticamente a mudança vai acontecendo, não é? Então, é dessa forma. A gente, a gente entender aí, o cuidar, né? Aquilo, cuidar da saúde mental, nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando também da saúde biológica. Né? Sim, estão bem relacionadas, né? Isso é bem interessante também. Tem um estudo que fala que se você cuida do corpo, melhora a mente. Se você melhora a mente, melhora o corpo. E realmente, né, tem essa ligação entre as duas, tem conexão entre as duas coisas, né? E, Márcio, quais são as suas redes sociais para o pessoal que está nos assistindo? Como que o pessoal pode te encontrar? Como que eles podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, entrar em contato com você, para poderem fazer aí a terapia contigo? Certo. Hoje, Sandra, a ferramenta que eu mais uso, até por causa da correria, né, é o WhatsApp. Então, os pacientes me procuram através do WhatsApp, né? 14 9 98 32 46 96, né? Tem o Instagram também, só que o Instagram é assim, em alguns momentos eu posto alguma coisa relacionada à psicologia. É Márcio.quesada. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, a gente falou um pouquinho sobre saúde mental nos dias de hoje, o que é saúde mental, alguns detalhes, você deu várias dicas aí, deu uma explicação muito boa para a gente compreender um pouquinho a necessidade de a gente cuidar da nossa mente, do nosso corpo, e se você puder dar um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo, que conselho você daria para elas se elas estão em dúvida de buscar uma terapia, de cuidar melhor, ai, se elas acham que tem jeito ou não, que conselho você daria para elas hoje? Aquilo que eu falei, né? É uma questão de valorização. Né? Eu me valorizar, eu me priorizar. Quem é a pessoa mais importante hoje? Sou eu. Então, mas será que eu não deveria ter procurado a terapia antes, né? Ou vou procurar a terapia depois? O nosso melhor momento é sempre o hoje, né? Entender, embora a terapia é também para organizar situações do passado, mas entender assim, o meu melhor momento é hoje, né? Porque às vezes aquilo a gente acaba reduzindo a nossa vida a falta de algo, né? Algo que faltou lá atrás, algo que a gente acha que não vai acontecer lá na frente. Então, eu não posso reduzir a minha vida à falta de algo, à falta de alguém. Então, a terapia é o se valorizar, né? É o espaço onde eu, eu mereço ser valorizado, eu mereço ser cuidado, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar tanto dos outros, e não que não devamos, mas cuidar de si, né? Cuidar de nós. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar por primeiro, não é? Aquilo que eu falei do exemplo das máquinas, a gente precisa buscar o nosso fortalecimento, né? E decisões difíceis, né? Mudar, né? Procurar a terapia, é, é, é uma maneira
eu me fortalecer, né? E decisões difíceis, eu preciso estar fortalecido, né? Então, é isso. A terapia é o espaço de autoconhecimento, né? Então, é um espaço que melhora tudo, né? Melhora tudo. É o que você falou aí, né? O exemplo que você deu da mente, do corpo, agora há pouco, né? Então, é isso. É importante que quem está nos vendo, está nos assistindo, que se permita. Porque às vezes já procurou, já tentou procurar, né? Ou às vezes ouviu coisas, né? Mas é aquilo. Às vezes as pessoas passaram fizeram um caminho, né? E nos falaram dessa experiência do caminho. Mas o caminhar é próprio de cada um, né? Então, eu preciso percorrer o caminho, mesmo que o outro já falou que tem nesse caminho, né? Mas eu preciso, né? Como que eu sei? Percorrendo. Perfeito, e essa é a diferença. Uma coisa é saber que existe e entender, outra coisa é viver para que você mude durante esse caminho, esse entendimento. São coisas bem diferentes, né? Você internalizar aquele conhecimento. E mais, quero te agradecer muito por você participar com a gente aqui da entrevista, pelo conhecimento que você trouxe, pelas dicas, informações, que foi muito, muito bom. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está nos assistindo a pensar, refletir e despertar aí no coração dessas pessoas para que a gente busque, né, ajuda e consiga perceber os momentos que a gente mais precisa de ajuda. Então, eu quero te agradecer muito por você participar, que foi uma honra receber você aqui com a gente. Eu que agradeço, Sandra, mais uma vez aí a oportunidade. Foi uma alegria poder falar, né, sobre a psicologia, sobre a saúde mental. Eu me coloco à disposição, tá joia? Tá joia, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por ficar com a gente até aqui, até o final. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, acompanhe aqui, sempre a gente está trazendo aí conteúdos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Gratidão e até o próximo vídeo.